Boa noite. Confirmar. Boa noite. Já está gravando, né? Tá tudo certo. Hoje eu trouxe uma companhia aqui, sabendo que vocês também assistem aí as aulas em companhia, para me ajudar aqui nesse processo, né? Inicialmente a gente vai reforçando todas as aulas para manter o microfone desligado na aula toda, para não atrapalhar a gravação, para as colegas que vão assistir depois. Vamos lembrar também do nosso livro, né, de sempre estar construindo a nossa folhinha 15 por 20 de tecido, que já vai começar as etapas semipresenciais, né, as etapas presenciais do curso, que a gente vai começar a apresentar pelos territórios e depois no encontro do seminário, nosso livro, que vai representar o resultado desse curso de gestão. Então, para a nossa mística de hoje, eu trouxe um poema que eu vou ler junto com a minha amiga Maria Luísa, aqui, minha companheira, que era também uma bolsista da Inicis e uma educadora, assim, da rede. Lá no início, eu não sei se quem está aqui desde o início lembra do rostinho de Malu, mas eu trouxe ela para me ajudar aqui a ler o poema. E eu trouxe o poema de Conceição Evaristo. Eu não sei se alguém aqui conhece Conceição Evaristo, mas ela é uma senhora, escritora e poetisa de 79 anos. E uma das coisas que eu mais gosto na Conceição Evaristo, além da questão de ser muito sensível à poesia dela, é o fato de que ela começou a escrever seus poemas e seus livros aos 44 anos, quando ela conseguiu botar para fora todos esses sentimentos que ela guardava dentro dela. E isso me inspira muito, e eu espero que inspire vocês também, para a gente sempre lembrar que nunca é tarde para a gente tentar fazer coisas novas, reinventar a nossa vida. E aí, esse poema, ele é um poema que fala sobre gerações, fala um pouco sobre dor também, né, um pouco de sofrimento, mas no final ele vai falar sobre a importância de esperançar a nossa liberdade e buscar a nossa voz. Malu vai dar início aqui, ela vai começar o poema e eu vou complementar. E eu espero que vocês gostem e que estejam felizes com o curso e com o progresso, né? Hoje vocês vão aprender sobre marketing com a professora Monique. Seja bem-vinda, professora do IFSOL. E é isso, vamos começar. Vamos, boa noite, gente. Eu tô vendo algumas carinhas conhecidas aqui. Não estou mais ativamente, mas estou sabendo de tudo, hein? Muito feliz com vocês fazendo esse curso. O poema que a gente vai ler vai ser Vozes Mulheres, certo? Eu irei começar agora. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias. Debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empeorado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Então, esse poema ele vai falar sobre como nós, mulheres, principalmente as mulheres negras, têm uma ancestralidade brasileira, né, que pautada em certa parte no sofrimento, mas que nós, mulheres, estamos conquistando nossos espaços a cada dia. E que a gente não pode se calar, nossa voz, na voz das próximas gerações, precisa ecoar através das nossas, e que a gente reforça, assim, o nosso esperançar no mundo melhor, através da economia solidária, através do cultivo do nosso bem viver. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do poema de Conceição Evaristo, espero que vão buscar mais escritos dela, e agora eu vou passar para a professora Monique, que nossa aula vai começar. Muito obrigada. Boa aula! Obrigada, meninas. Que lindo. Vocês me ouvem bem? Porque hoje eu estou com fone, porque hoje eu estou no IESP, então eu tenho que estar... Mas não estou tão à vontade como eu estava em casa, né? Estou de porta fechada,
Mas vamos lá, gente. Que bom, meninas, que vocês trouxeram esse poema. Eu já conheci, é um poema que eu gosto muito, que fala sobre a força das mulheres, sobre a força das que vieram antes de nós e que a gente carrega de história, né? Então, é um poema realmente que é muito bacana, sobretudo no grupo da Rede Solidária de Confecções, e da Economia Solidária, que são as mulheres que fazem a economia solidária, né? Tem os homens também, mas são as mulheres que carregam a economia solidária. Então, é muito bacana a gente ouvir os poemas sobre as histórias das mulheres e também sentir o incentivo para que a gente consiga recomeçar em qualquer período da nossa vida e começar novas histórias também, né? Nem sempre, não necessariamente recomeçar, mas começar histórias novas, como é o caso da Rede Solidária de Confecções, que está começando aí a construir, a tricotar, a tecer uma história tão bacana. Vou aqui abrir, porque da última vez eu tinha pedido a Júlia para abrir a apresentação, mas dessa vez eu vou fazer isso, porque eu acho que fica melhor comigo conduzindo. Então, se alguém estiver comentando no chat, porque eu gosto de ficar olhando o chat, gente, para ficar interagindo, para ficar conversando com vocês. Só que, às vezes, quando eu coloco a apresentação, eu não consigo visualizar, eu tenho que ficar voltando para a tela do chat. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Estar contribuindo com esse trabalho que é tão bacana. E a gente começa agora, voltamos então para a nossa aula sobre marketing, né? Eu sou Monique. A gente hoje vai retomar um pouco sobre o que a gente começou a conversar, a conversa que a gente começou a ter na semana passada. Vamos falar um pouco sobre comércio justo, sobre os 4Ps, que é uma das formas da gente organizar o marketing. Vamos falar sobre quanto vale o que fazemos, onde nós vendemos, como nós mostramos o trabalho, que eu imagino que seja o foco de muitas de vocês, das dúvidas de muitas de vocês, e muitas de nós, sobre como é que a gente faz a exposição desse trabalho, que técnicas a gente pode usar, tanto no presencial quanto no digital. E aí a gente também vai falar um pouco, vamos dialogar um pouco sobre como estabelecer objetivos e metas para o nosso empreendimento, né? Principalmente os objetivos de venda, os objetivos ligados ao marketing. Antes de começar, a gente vai retomar um pouquinho, antes de falar sobre os nossos valores, a gente vai retomar um pouquinho sobre o que a gente conversou na semana passada, né? Na semana passada, a gente falou um pouco sobre o que danado é marketing, né? A gente abriu falando sobre o que é marketing. Falamos sobre como é que o marketing está muito ligado à imagem que a organização tem, à imagem que o empreendimento tem, que os produtos de vocês têm, a mensagem que esse produto quer passar para os clientes e a forma como a gente apresenta esses produtos também para os clientes. A gente falou que esse marketing, às vezes o marketing tem uma reputação ruim no mercado, como se fosse alguma coisa que é uma estratégia de mostrar aquilo que a gente não tem, mas que na economia solidária a gente não trabalha assim com marketing. Na economia solidária, o objetivo do marketing é mostrar o que a gente tem de bom, é mostrar o que os nossos produtos oferecem de bom. Por que as pessoas compram? A gente conversou um pouquinho na aula passada sobre desejo, necessidade, né? Sobre como é que a gente fala, sobre como alcançar esse desejo do cliente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso também, aprofundar um pouco sobre essas estratégias de conseguir chegar a apresentar o nosso produto para o cliente numa ocasião de venda. E a gente vai falar um pouco também, falou um pouco sobre as mudanças, começou a falar sobre as mudanças da comunicação no mundo digital, que gera muitas dúvidas também. Dentro das estratégias de comercialização, o digital é um que vem ganhando muita força, tanto para a venda, tanto como canal de venda, como canal de apresentação dos produtos. E a gente vai falar um pouco também hoje sobre isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, seja bem-vinda. Então, vamos retomar, vamos começar, então, a nossa aula, já que a gente já fez a retomada. Puxando um pouquinho para os valores, né? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre qual é o valor, qual é a proposta de valor do nosso empreendimento, né? A gente falou um pouco, eu vou falar hoje também, quando a gente vai falando sobre preço,
que o preço e o valor são coisas diferentes. E muitas vezes os valores que a gente atrela, que a gente liga ao nosso empreendimento, que a gente conecta ao nosso empreendimento, ele precisa estar para além do preço, né? O preço é importante porque a gente precisa pagar as contas da gente, mas a gente também precisa saber qual é o valor que tem o nosso produto, que valor ele carrega além do preço, além daquelas características que são mais físicas do produto. E aí, na economia solidária, existe um valor que é comum a todos os empreendimentos que estão aqui, todos os empreendimentos da economia solidária, que é o comércio justo, né? Todos os empreendimentos, tudo que vocês produzem dentro dos empreendimentos de economia solidária, eles carregam esse valor da justiça, de ser justo para quem compra, justo para quem faz. Então, o valor do comércio justo, ele é muito importante quando a gente está comunicando qual é o valor do nosso produto. Porque além de ser um lençol, que ele tem qualidades físicas, que ele não vai rasgar, que ele é confortável, além dessas características que são mais visíveis, que são mais fáceis da gente descrever no produto, ele carrega valores que não são tão visíveis. Carrega também esses valores invisíveis, que é o valor do nosso trabalho, da forma como a gente produz, porque a gente produz de uma forma diferente. E como a gente produz de uma forma diferente, vão ter clientes, vão ter pessoas, vão ter empresas, vão ter governos que vão valorizar, que vão conseguir enxergar mais valor ainda nesses produtos que a gente está se propondo a comercializar. Então, é importante que a gente tenha sempre em mente que um dos valores mais importantes dos nossos produtos são as características físicas dele, mas também é o que está para além disso, como o comércio justo, a filosofia da economia solidária. Então, a gente começou a falar no finalzinho da aula passada, quando a gente já estava concluindo, a gente começou a pensar como é que a gente faz, que estratégia a gente pode usar, que ferramentas a gente pode usar, como é que a gente pode pensar o marketing no meu empreendimento. Então, a gente vai alinhavar o marketing no empreendimento a partir de 4 pontos principais, de 4 tópicos principais, que a gente chama de 4 P's. São 4 pontos importantes que a gente precisa saber no nosso empreendimento para fazer o marketing do nosso empreendimento funcionar, certo? Esses 4 pontos, os 2 últimos são mais ligados à comercialização. Os 2 primeiros são mais ligados a um planejamento prévio, a parte de produção da gente. E os 2 primeiros vocês já viram em outras aulas. Então, eu vou só passar rapidinho por esses primeiros, mas a gente precisa falar sobre eles, porque o primeiro ponto, que é o produto, né, o primeiro ponto do P, né, o primeiro P dos 4 P's, é o P do produto, que é você saber dizer quais são as características desse produto, você saber descrever o seu produto. Vocês não acham aí, respondam aí no chat para mim, vocês não acham que é importante quando você chega para vender para alguém, ou quando alguém chega para vender para você, se essa pessoa chegar para você, para vender alguma coisa para você, você começar a fazer perguntas sobre o produto e a pessoa não saber responder? Já aconteceu com vocês? Ou numa situação de venda, ou numa situação de compra, de vocês estarem procurando um produto e aquela pessoa não saber explicar as características do produto para você, e aí você ficar sem comprar aquele produto? Ou já aconteceu com vocês, de vocês estarem numa feira, num evento, às vezes a gente está apresentando o produto que outra pessoa produziu e a gente não consegue vender bem aquele produto, a gente não consegue explicar bem quais são as características daquele produto, porque a gente não conhece bem o produto. Então, faz parte do marketing, é muito importante para o marketing a gente entender quais são as características do produto, né? Rosário está dizendo que sim, a Aparecida também, Mércia também está dizendo que é muito importante conhecer o produto, como foi feito, o material que foi usado, o tempo de produção, né? É importante demais você estar apropriada sobre o seu produto e, às vezes, a gente produz a gente vende e comercializa de maneira coletiva nas feiras, mas a gente não conhece todos os produtos, né? Mas é importante demais que antes da gente participar dos eventos, das feiras, a gente se aproprie, a gente conheça quais são esses produtos que estão sendo vendidos. Então, o primeiro P, a primeira coisa que a gente precisa saber para fazer bem o marketing, para fazer bem a venda, que é a parte final do marketing, é saber conhecer o produto. Quais são as características físicas dele?
Nesse caso aí, eu trouxe para vocês uma camiseta. É parecida com essa que eu tô, mas não é igual. Eu não sei se está dando para ver a minha camiseta da Justa Trama, né? Essa daqui é uma camiseta da Justa Trama com a estampa que eles fizeram especialmente para a COP30. Na área da gastronomia é muito importante saber de onde vem cada produto, né? Na economia solidária, sobretudo, né? A gente precisa saber de onde vem, por uma série de motivos na gastronomia, né? Até por questões de alergia hoje em dia, de intolerância alimentar. Também é importante saber qual é se a gente trabalha com a economia solidária, qual é a origem desses produtos, né? Qual é a origem desses materiais que eu estou usando para produzir. Importante demais saber a história do produto, né? Então, quando a gente fala nas características do produto, é importante você saber descrever as características físicas do produto. Então, nesse caso, a camiseta aí da Justa Trama é uma camiseta unissex, confortável e versátil, na cor natural, com a estampa frontal, sem floresta, sem futuro, e essa estampa foi criada para a COP30. Então, é a descrição das características do produto. Então, se você tem uma roupa para ser vendida fisicamente, você precisa saber quais são as características desse produto, você precisa conhecer bem esse produto. Se você tem uma roupa para ser vendida, nesse caso, a Justa Trama, essas são as informações que ela oferece no site dela para venda. É mais importante ainda, se você está vendendo no digital, as características, descrever bem as características desse produto. Então, qual é a matéria, qual é a qualidade e durabilidade? Aí você vai para as características que são que você não consegue visualizar logo de primeira. Aí você vai dizer que ele é um tecido resistente, confortável, um acabamento pensado para uso cotidiano. A matéria-prima é 100% algodão. O design é uma estampa voltada para a conscientização. Tem um impacto social e ambiental esse produto. As necessidades e desejos que ela vai atender do cliente, né? A necessidade de vestimenta e o desejo de vestir uma roupa que não é qualquer tipo de roupa, né? Como eu falei, como a gente conversou na aula passada, né? O desejo, a necessidade, ela pode ser suprida com qualquer tipo de produto. Então, qualquer camiseta me vestiria. Mas não é qualquer camiseta que eu desejo, que eu quero vestir. Eu desejo e quero vestir uma camiseta que fale sobre o meu estilo de vida, sobre as minhas escolhas. Então, quando a gente está falando sobre a história do produto, a gente precisa saber que a gente, quando fala sobre a história do produto, está fazendo esse cliente também se interessar pelo que está por trás daquele produto só, para além da necessidade que aquele produto vai suprir, né? Então, tem características desse produto que a gente precisa conhecer. Então, a primeira coisa, quando vocês vão fazer uma venda, quando vocês vão precisar planejar ou pensar o marketing, é conhecer bem quais são os produtos que vocês produzem, né? E quais são os produtos que são de interesse também daquele cliente que vocês estão atendendo ou que vocês estão buscando alcançar. Se vocês estiverem vendendo para um grupo de clientes na feira, vocês vão precisar saber quem são os clientes que normalmente são público dessa feira. Se vocês estiverem vendendo para clientes que sejam empresas, para uma escola, por exemplo, um fardamento, você vai precisar saber quais são os interesses que aquela escola tem nas características daquele produto, para poder apresentar aquele produto melhor para aquele cliente, né? A gente já falou sobre isso na semana passada também. O segundo P, né? Então, o primeiro P, vamos lá, né? Não vamos perder a conta. O primeiro P dos 4 P's é o P do produto. O segundo P dos 4 P's, o segundo ponto que a gente vai alinhavar na aula de hoje é o P do preço, tá? A gente já falou também na aula passada sobre isso, vocês tiveram aí algumas aulas sobre formação de preço, e o preço na nossa busca, na economia solidária, é um preço que busca o equilíbrio entre a sustentabilidade financeira do grupo, porque o grupo precisa se manter, então o grupo precisa ter uma remuneração justa, digna para eles, mas também um preço que as pessoas possam pagar. Então, no caso da Justa Trama, a gente tem aí uma fala que tem lá no site também da Justa Trama, eles divulgam as características dos produtos, mas eles também divulgam no site deles quais são
como é que é feita a formação de preço, como é que é a estratégia que eles elegem para a formação desse preço. Então, quando a gente fala da Justa Trama, ela vai dizer que dentro, como uma organização de economia solidária, os preços dos produtos são baixos, porque eles têm que ser acessíveis para quem produz os produtos. Porque às vezes a gente tem organização que produz produtos que não são as organizações de economia solidária, mas produz e você não consegue. Quem trabalha naquela organização não consegue nem comprar aquele produto, porque o produto tem um preço muito alto. No caso da economia solidária, quando a gente trabalha com um preço, a gente trabalha com um preço justo. Remunere bem as pessoas de acordo com aqueles custos que vocês estudaram na semana passada, né? Todo mundo aqui na semana passada estudou os custos, na semana passada não, nas semanas anteriores, estudou quais são os custos para poder montar qual é o preço a partir dos custos, de uma margem do tempo de trabalho, de uma margem de lucro para vocês, de uma margem que vai ter aí uma sobra para a organização. Então, quando a gente está falando dentro da economia solidária, a gente fala que o preço precisa traduzir o valor do produto, mas precisa remunerar as pessoas, e precisa também remunerar as pessoas de forma justa, mas não pode ser um preço que seja muito caro, tem que ser um preço que seja coerente para o nosso público. E aí, como é que vocês fazem? Vamos lá para a primeira pergunta, né? Como é que vocês fazem para conversar com os clientes sobre o valor e o preço dos produtos? Todas as vezes que eu me encontro com artesã, com artesãs, muitas de vocês falam que tem dificuldade, que as pessoas não valorizam o artesanato, né? Que tem dificuldade de falar e de justificar sobre o preço das peças. O que é que vocês me dizem aí no microfone ou no chat? Quem é que quer dar seu depoimento? Preciso de voluntários. Não fiquem acanhados como vocês ficaram na aula passada, hein? Ninguém tem dificuldade, gente? Vou colocar, então, para a reflexão de vocês essa pergunta. Como é que vocês costumam conversar com seus clientes? No chat, prof, ao longo da sua apresentação, colocaram... Boa noite. Boa noite. Pode falar. Colocaram que é importante conversar sobre a história do produto, se tiver produtos assim de origem também, né, alimentícia, também colocar como é que é feito, essas coisas. Sim, é muito importante em produtos. Pode falar. Rosário, por favor. Rosário Edneide. Pode falar? Rosário. Quer ficar Boa noite, sou eu, Rosário. Bom, geralmente, às vezes, quando a gente está nessas feiras, né? E as pessoas... Falando das duas ao mesmo tempo agora. Edneide, Rosário. Podemos começar e aí depois você fala? Pode ser assim? Isso, pode sim. Bora, Rosário, você começa então, que agora pararam as duas. Tá muito importante a precificação, porque assim, a gente está num momento um momento democrático que todos se for comprar, independente da área do artesanato, da gastronomia, todas nós vai comprar diferenciado com preço. Seja de você, está salvando para mim. Seja um vidro. Melhorou? Melhorou? Melhorou, vai falando. Tá agora. E assim, às vezes você tem que manter o valor para poder conseguir vender.
mas sabendo que você teve custos a mais. Então, eu acho que não tem essa observação, sempre tem. Não é porque, às vezes, por exemplo, a plante, né? Às vezes, vai ter, eu vou comprar uma semente que ela vai ter um diferencial. Então, é bem importante ter esse conhecimento e sempre estar observando quando a mercadoria. Por exemplo, às vezes a gente faz um prato. Outro dia, ou daqui a um mês, comprar o mesmo tecido, ele tem subido 10, 15, 40%. Aí você já tem que cobrar valor. Então, é importante que você peça e dizer, Maria, eu vou fazer o orçamento e repasso para você, para que você não possa ter prejuízo. Fica a minha fala hoje. Isso é importante, Rosário, quando você está fazendo um pedido por encomenda, né? Mas às vezes os produtos já estão prontos. Então, quando você está fazendo um pedido por encomenda, é mais fácil de você conseguir fazer essa negociação do preço, considerando os seus custos e considerando a margem que vocês vão precisar para a remuneração do trabalho de vocês, né? Quem era a outra pessoa que estava aqui que desapareceu para mim? Euzinha. Pode falar. Boa noite, companheiras, e boa noite, Monique. Bom, quando eu estou nas feiras, como a gente participa muito da FIART, dessas feiras bem maior, que principalmente quando você chega na FIART, ou então na Brasil Mostra Brasil, ou mesmo na Festa do Boi, que é uma das feiras que sempre eu estou presente, as pessoas, como você está perguntando, os produtos já prontos, né? Muitas vezes a gente está com uma necessaire, vou dar o exemplo de uma necessaire. E existe uma necessaire simples, que você pega um pedaço de tecido e você constrói ela, certo? Às vezes não bota um forro, se bota um forro, não bota uma estrutura. Então, geralmente, as minhas, eu gosto muito de bordar. Quando eu não faço rebordo na chita, eu rebordo, se for no linho, eu faço o bordado livre, né? O bordado da vovó. E às vezes as pessoas dizem, e eu gosto muito da estrutura, da manta R1 ou R2, para justamente dar estrutura e ela fica bem melhor. Assim, ai, mulher, mas essa está mais barata do que essa. Então, vou explicar. Essa, eu tenho um custo de um material, eu uso tal material, eu já bordei essa. Então, o valor dessa necessaire é maior do que essa, porque essa daqui é mais simples. Essa daqui é simples, só de um tecido, não leva nada, só tem um forrozinho, mas essa daqui eu já tenho um tipo de material, um tipo de forro, um bordado, então o valor dela, o custo dela, a precificação dela, que a gente nunca diz precificação, porque nem todo mundo sabe o que é precificação, né? O valor dela, eu gasto mais dinheiro nessa para comprar meu material, porque muitas vezes a gente tem que falar mesmo na voz, no português popular mesmo para as pessoas, principalmente quando a gente chega lá na Festa do Boi, certo? E aqui também tem muitas pessoas que vêm passear e que não tem não é do ramo, é de outras coisas, é dona de casa e não tem esse tratamento. Então, é justamente isso eu faço muito. Eu digo às pessoas, não, essa daqui é esse preço por isto, e esse daqui. E, rapidamente, eu nunca tive problema com ninguém para receber. E, muitas vezes, elas dizem assim, eu já tive de pegar clientes, de dizer assim, agora eu sei, mas infelizmente, eu não tenho dinheiro para comprar no momento essa daqui. Eu gostaria de levar essa, mas eu não tenho dinheiro para botar. E sou também chata, quando a pessoa vem botar preço na minha mercadoria. Eu digo, olha, quem fez fui eu, e eu sei o que gastei, o tempo que eu passei, então a minha mercadoria não está barata, não está cara. Talvez a senhora não esteja em condições de comprar nesse momento.
Eu digo mesmo. Às vezes a gente tem que ser chata de explicar, porque tem pessoas, hein? Eu acho que não acontece só comigo, não. Várias colegas que estão aí, acontece de dizer, ai, mulher, isso está muito caro. Ai, mulher, isso está muito caro. Não, senhora, minha mercadoria não está cara. A senhora, se a senhora souber, não sabe. Primeiro, a senhora não sabe fazer, porque se a senhora vem comprar, a senhora não sabe fazer. Segundo, eu comprei esse material, eu botei muita coisa boa dentro desta necessaire. Do mesmo jeito, era quando pegou aquela onda de suplar, né, que a gente mandava fazer a madeira de 35 centímetros e fazia aquela roda, costurava, botava o elástico e vendia. Tinha pessoa que dizia, eu faço esse suplar, eu faço de 3, de 5, eu digo, não, querido, o meu só dá para me vender por 10, porque a minha mercadoria, o tecido que eu comprei, eu saí para comprar, eu cheguei em casa, eu cortei, eu sentei na máquina, eu gastei meu tempo, aqui tem, além do tecido, ainda tem ainda tem o elástico, ainda tem para dobrar o viés. E a senhora dizer que está caro, não está caro. Então, a mercadoria, eu sei, beleza, não tem problema, a senhora não vai ficar chateada com a senhora, porque a senhora não pode comprar. Firme, disse muito isso. Então, se a gente souber, o exemplo que Leuzinha, né? Esse exemplo que Edneide deu é muito importante, porque ela mostra muito bem como, quando você sabe o que é que está por trás daquele produto, o seu trabalho, quando você tem segurança de explicar o que é que está por trás daquele trabalho, você consegue também dizer qual é a qualidade daquele produto, quais são as qualidades daquele produto que atribuem valor a ele, que fazem ele ter um valor que é um preço maior do que esse. Como alternativa, Edneide, para vocês não perderem a venda, eu sugeria que, quando a pessoa falar sobre isso, você justifica o seu preço, fala da qualidade do produto, da qualidade do material, vai dizer que ele tem, às vezes é uma técnica que demora mais tempo para ser feita, né? Um trabalho que dá mais trabalho de ser feito, que não é qualquer pessoa que vai fazer esse trabalho, não é qualquer pessoa que sabe fazer desse jeito, então vocês já falam aí do diferencial do trabalho. E se a pessoa não puder comprar, no lugar de... Opa, meu fone caiu. No lugar de falar, porque a senhora não pode comprar, no lugar de dizer, se a senhora acha que não dá certo esse, vamos para um produto, e aí oferece um outro produto que tenha um preço que seja menor, explicando por que aquele produto tem um preço menor, porque talvez tenha um material diferente, né? Dando outras opções para também não perder a venda. Pode ser até um outro produto que seja de uma outra pessoa, né? Vamos ver aí alguém pode me falar o que foi dito no chat, ó? Conhecendo bem o processo de produção, conseguimos passar para o cliente a segurança. Então, Robéria disse que conversa sobre o processo que ocorreu para a gente chegar ao produto final, a história. É importante falar sobre as duas coisas, tá? Tanto falar sobre a história, o trabalho que deu, e valorizando no sentido de dizer que não é qualquer pessoa, como a Edneide falou, né? Não é qualquer pessoa que consegue fazer aquele trabalho, não é qualquer pessoa que sabe realizar aquele trabalho. Então, a técnica de vocês, quando vocês estão realizando o trabalho, também é importante e também valoriza as peças de vocês, né? Meu trabalho principal é o bordado. Quando cobro, sempre falo a respeito do tempo de produção, que é um trabalho exclusivo, né? Que não é uma técnica que todo mundo domina. Existe, na maioria das vezes, essa dificuldade, mas procuro deixar claro para o cliente a qualidade do material, quantidade do material, o tempo gasto. Então, muitas de vocês já falam sobre isso, já pensam sobre isso na hora de fazer a justificativa aí do preço de vocês, né? Então, é importante demais. Mas, para quem ainda não como o pessoal que falou, está frequentando as feiras com mais frequência, indo para as feiras com mais frequência, a gente tem uma técnica que se chama AIDA, de como conduzir uma conversa sobre preço. Então, a AIDA é basicamente... E aí, essa conversa, essa forma, essa técnica pode ser usada quando vocês estão apresentando o produto numa feira,
quando vocês estão apresentando um produto, ou o grupo de vocês, para determinado tipo de cliente, para uma encomenda, né? Então, chamar a atenção, mostrando o diferencial do produto, explicar como a peça atende a necessidade dele, explicar como ela foi feita, destacar quais são os benefícios, qual é a qualidade, qual é a história dela, e fechar a venda também, apresentar o preço para encaminhar a venda. Antes de falar sobre o preço, antes de apresentar o preço, se o preço não estiver já exposto lá, porque às vezes a gente já expõe o preço quando a gente coloca o nosso produto disponível lá, você fala o produto, diz, e aí, você quer levar, quer ver um outro produto que seja de um preço menor, e aí explica as mesmas coisas sobre esse outro produto. Então, no exemplo que a gente trouxe, vamos supor que teve uma associação que se candidatou para vendas de uniformes numa escola, e ela foi conversar com a diretora, né, para vender os uniformes na escola. Vocês estão captando um cliente novo, né, tentando buscar um cliente novo. Então, conversa com a diretora, primeiro chamando atenção, falando sobre a história do grupo, falando, olha, nós somos um grupo de economia solidária, já fizemos uniformes para várias escolas, então esse número é importante, de vocês dizerem que vocês atenderam, principalmente se é um cliente grande que vai fazer uma encomenda maior, dizer que vocês têm capacidade de atender esse cliente é importante. Ou de falar sobre as peças que vocês já venderam, se as peças estão na moda, se as peças estão saindo muito. É importante nessa fase de você chamar a atenção. Depois você já desperta o interesse e aí você vai explicando sobre a peça. Ó, esses uniformes aqui que eu trouxe como amostra para vocês, tem a qualidade na costura, tem uma resistência maior, é muito adequado para uso diário, tem um tecido que é mais leve, que vai ser mais fresco, e aí você vai mostrando as características físicas do produto. Depois você vai falar que é um tecido de algodão orgânico, que são feitos por mulheres da economia solidária, não é, além da peça, do valor da peça, além das características físicas da peça, ainda é feito por pessoas da economia solidária, né? E aí você diz, vocês estão precisando de quantas? A gente pode fechar a encomenda, a gente pode fechar a venda, o preço é esse, então vai fechando a venda a partir da apresentação prévia, tanto chamando atenção para o que vocês já fizeram, para quanto vocês já venderam, essa peça sai muito, ou essa peça é muito rara, essa peça foi desenvolvida durante muito tempo, então é uma peça que tem um valor diferenciado para você dar um presente, né? Então vocês vão apresentando aí as características disso para fechar com essa venda, né? E aí você consegue, é muito importante que vocês consigam falar sobre o valor dessas peças para poder apresentar esse preço e para poder sair dessa ideia de que as pessoas veem o artesanato como caro. Mas o artesanato não necessariamente precisa ser barato, né? Porque existem as características específicas que vão fazer esse produto ter um valor maior. Ai, Mércia, quem sabe o valor do nosso trabalho somos nós, só tem um diferencial, sempre faço produtos mais simples para oferecer. É verdade, Mércia, é importante que vocês, quando vão se preparar para a feira, que é o assunto de agora, né, onde nós vendemos, que é o terceiro P, tá? O terceiro P, o terceiro ponto que a gente está alinhavando é o ponto de praça, que é o local, são o que a gente chama de canais de venda, por onde vocês vendem. Por onde vocês vendem os produtos? No digital, a gente tem a divulgação, e nos canais físicos também. Os canais de venda, eles são, ao mesmo tempo, uma forma da gente comunicar a existência do nosso produto, da gente mostrar o nosso produto e de fazer a venda, de fechar a venda. Então, ele compreende aí o P de praça, de onde você oferta o produto, e em alguns lugares, as feiras e os canais digitais também fazem a divulgação do produto. Então, a gente tanto comercializa o produto, quanto a gente expõe o produto, né? Então, quando a gente fala sobre praça, onde é que a gente vende? E aí, coloquem, por favor, no chat, onde é que vocês fazem a maioria das vendas de vocês? Atualmente, vocês vendem mais pelas feiras, porque as feiras, elas são um canal de venda importante, mas elas são um canal também de divulgação, né? Das pessoas conhecerem os trabalhos de vocês. E aí, no slide, tem alguns exemplos de como as vendas são feitas, né? Como é que é a praça, como é que o produto chega em quem precisa, qual é o canal de vendas que a gente vai utilizar. Nesse caso, tem aí o site da Justa Trama, ela tem um site para fazer as vendas, tem
o box da Ferarte lá no mercado de agricultura familiar, que também é um canal físico de vendas, é um ponto físico de vendas. A Ferarte também tem um Instagram. O pessoal da Ferarte me responda aqui no chat se vocês estão fazendo vendas atualmente pelo Instagram também, porque a Ferarte já teve o site, mas a gente aposentou o site, né? E agora está com o Instagram como canal de vendas e as feiras e o ponto, o box lá no mercado. Diga, Adriana, quer falar? Boa noite. A gente se movimenta também por meio do Instagram. Inclusive, sou eu que alimento o sistema. Dia das Mães, aí o que é que eu fiz? As meninas que participam sabem. Eu entrei no privado, elas me enviaram a foto, eu fiz montagem, coloquei mensagens, um texto informativo do valor da peça, do valor da peça não, descrevendo como é a peça, o seu material, se é bordado, se é costurado, se é crochê, se é pano de prato, e é bem interessante. A gente teve vendas e encomenda, graças a Deus. Aí como é que eu faço? Geralmente eu entro no privado e peço para elas. Aí eu coloco, posto na segunda e na quarta. Não procuro postar todo dia, entendeu? E peças que elas tenham disponíveis. Ou que seja, tipo assim, fácil de produzir, como a cliente quiser para essa semana, para entrega, elas facilitam. Aí quando eu vou montar lá no Instagram, eu aprendi, aí já vai no link. E não tem nenhum atravessador. Quando o cliente clica lá no link, já vai para o WhatsApp direto da menina, da artesã. Então, é massa. Foi a semana que bombou. As meninas sabem como é que foi bem interessante. É ralado, porque você tem que ter trabalho de pegar aquela foto. Teve uma menina que me deu só as fotos, assim, jogou, pega, faz. Aí eu fui lá no IA, né? Mexi, botei numa modelo, lancei. Adriana, ficou maravilhoso, só que, beleza. Vou lhe contratar. Eu digo, não, calma, não é assim, não. Mas eu faço assim, eu procuro estudar um pouquinho, pesquisar, observo outras postagens, tipo aquele povo que é blogueirinha, né? Pronto, eu já vou catucando, mas deu certo, graças a Deus. Então, quando a gente está falando nas estratégias digitais, a Adriana aí deu já muitas dicas do que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente vai falando das vendas do canal digital, porque a primeira delas, do canal digital, é que vocês têm que ter frequência e organização. Então, o fato da Ferrar ter uma pessoa é pouco, viu, gente? Para dar conta de tudo. Mas o fato de a Ferrati já ter pelo menos uma pessoa separada para fazer isso, porque quando você tem um canal digital, o desafio é você conseguir manter esse canal atualizado e você conseguir responder aos clientes que estão lhe contatando nesse canal. Porque se você tem uma feira, quando vocês vão para uma feira, o cliente que está chegando ali, você está atendendo, né? Você está vendo o cliente que está chegando e você está disponível ali na feira o tempo todo. E o tempo de feira é um tempo limitado. Então, quando você está numa feira, é diferente de você estar no digital. Porque no digital existe a expectativa de que a gente esteja aberto 24 horas por dia, né, não? O desafio de você colocar, Adriana, lá o link para o WhatsApp é justamente esse, porque a gente chama o WhatsApp de um aplicativo de mensagem instantânea. Então, a gente tem a expectativa de que a resposta seja instantânea também, né? Quem nunca de vocês mandou uma mensagem pelo WhatsApp para uma venda, para fazer uma compra, e a pessoa demorou a responder e você já ficou lá chateado? Então, da mesma forma, vocês, quando oferecem o WhatsApp como um canal, precisa ter alguém para responder as mensagens lá no WhatsApp rapidamente, porque senão vocês podem acabar perdendo aquele cliente. Então, o digital é um canal de vendas, é um canal de divulgação que tem suas características ali diferentes das características da feira. Então, quando a gente fala de onde a gente vê, onde a gente vende, tem vários canais diferentes pelos quais a gente pode vender. Tem as feiras, para o pessoal do artesanato principalmente, né? Tem as feiras, tem os canais digitais e tem os espaços físicos que a gente tem também, no caso, por exemplo, da Ferrar, que tem lá o box no mercado de agricultura familiar, e outros grupos podem ter o espaço físico também de venda, de comercialização na própria sede, né? Pode falar.
Eu não sei mudar a minha câmera. Eu não sei, assim, mexer para aparecer outra tela. Aí eu abri aqui o Instagram para vocês verem. Eu não sei como é que eu faço para mostrar a tela do meu notebook. Deixa eu ver. Não, aqui eu apago. Ó, deixa eu ver, não dá para vocês verem. Assim, ó, dá não, né? Ó, essa menina aí Eu tô que abrindo tá, aqui para mostrar para tá você. vendo? Essa menina que tá aí, isso aí é uma montagem. Eu criei um ambiente, a menina me deu só a foto da saia. Aí eu coloquei. Aí embaixo, coloco um assim, posto um assim, e por semana eu vou postando. Pronto. Uns dias antes do Dia das Mães, eu coloquei só coisa de cozinha. Pão de prato, gelágua. Quando foi tipo, no sábado de noite, de tardezinha, eu já comecei a postar o quê? Roupa. Porque se a pessoa quisesse, pronto, abre aí, ó, tá vendo? Aí tem essa menina aí, ó. Essa aí é pura montagem, gente, é tudo falso, isso aí. De verdade, só tem esse vestido. Essa bolsa, esse conjunto de toalha. As meninas ficaram loucas no meu privado, porque elas foram me dando. Essa aí, ó, que tem uma menina cozinhando. É uma música muito massa. E eu procuro umas músicas atualizadas que tenha tudo a ver com o que eu vou postar. Aí eu procuro fazer assim. Seu microfone tá mudo, Monique. É porque eu fui para outra tela para abrir aqui e acabei deixando o microfone mudo. Só um minuto que eu estou voltando aqui para a minha tela. Então, quando a gente fala sobre os desafios do digital, é também a gente encontrar formas da gente fazer e se organizar enquanto grupo para fazer essa divulgação no digital. Estão me ouvindo? Então, gente, quando a gente está falando sobre o digital, a gente vai falar muito sobre como fazer essa organização, como fazer essa divulgação dos produtos nos canais digitais. Então, é desafiador porque a gente precisa se organizar para fazer, precisa de alguém que consiga ter tempo de fazer, precisa ter frequência de fazer e precisa saber que tipo de conteúdo a gente faz, porque também existem outras dicas de trabalho no digital que a gente não pode só, e aí é uma dica que já pode servir para a Adriana, é uma dica de que a gente, no canal digital, a gente também precisa agregar valor às postagens. Não é bacana a gente só postar os produtos, a gente precisa postar outros conteúdos para que as pessoas consigam ter mais acesso, para que aquele conteúdo engaje mais, para que aquele conteúdo apareça mais para as pessoas e para que as pessoas interajam mais com aquele conteúdo. Porque quanto mais a gente comenta, com mais de 3 palavras lá nos comentários, com mais de 3 palavras sempre para caracterizar engajamento, quanto mais a gente dá like, quanto mais a gente reposta, quanto mais a gente encaminha, a gente está dizendo para o algoritmo que a gente gosta daquele conteúdo, que a gente quer receber aquele conteúdo. Então, ele vai dizer que aquele conteúdo é um conteúdo valioso, porque a rede social, principalmente, ela precisa entender que aquele conteúdo, muita gente gostou daquele conteúdo para poder compartilhar aquele conteúdo com outras pessoas. Tem aí algumas dicas de feiras e eventos, né? Para quem ainda não participa tão ativamente de feiras e eventos, né? Quem já participa também pode falar um pouco sobre como é a organização do grupo. Como é que vocês se organizam para fazer as vendas nas feiras? Como é que vocês se organizam para participar das feiras? Porque a gente, quando está se profissionalizando, né, o grupo, quando está se profissionalizando, ele precisa ter uma organização para participar de uma feira. Então, vocês precisam conversar sobre quais são os produtos que vão ser vendidos na feira, o que é que vai ser levado nas feiras, as peças que são mais bonitas, que estão melhor acabadas, separar a quantidade, dependendo da quantidade de dia de feira. Quem é que pode me falar? Quem é que participou aí da FIARP, outro grupo aí que participou de feiras recentemente, da Feira de Economia Solidária, que pode falar como é que vocês fizeram
essa escolha das peças, essa organização para participar. É importante que vocês sigam aí uma organização, um passo a passo, né? O que é que a gente vai vender, combinar os preços antes de fazer a venda, já sair com todas as peças preparadas e com o preço atribuído. Então, vocês fazerem o cálculo lá do preço com muita antecedência para todas as peças estarem com os preços, para que todo mundo consiga explicar qual é o valor dessas peças, separar sempre o que é que vocês vão precisar levar, se organizar, né? Pensar em como é que vai ser o layout, como é que vai ser a organização visual do stand de vocês, da mesa de vocês, do local que vocês vão vender, para poder conseguir organizar bem isso, né? Como é que vai deixar aquilo mais atraente? Então, vocês pensarem com antecedência como é que vocês vão fazer. Se tiver alguém que seja mais artista, fazer um desenhozinho para mostrar, para vocês saberem o que é que vocês vão precisar levar para organizar. E na hora da venda, né, ser simpático, conseguir apresentar bem, ser seguro dos seus produtos, conseguir apresentar bem as características, seguir o AIDA lá para apresentar o preço de vocês, né? Vou passar para vocês um vídeo sobre vitrine. É uma assessora que fala muito sobre a organização de vitrines, porque se a gente está se organizando para participar de uma feira, essa organização da vitrine, da feira, vai precisar estar bem bonita, vai precisar estar organizada. Então, é um vídeo que eu vou passar para vocês em 5 minutinhos, 4 minutinhos, sobre como organizar. Aí, vocês estão na feira, estão se organizando para a feira. Então, algumas dicas de como organizar os produtos nas bancas de vocês nas feiras, para que fique uma vitrine bonita, para que esse produto fique exposto de forma bacana. Vamos lá? Pessoal, técnicas de exposição é um universo muito grande, mas o que eu quero trazer para vocês são 3 dicas básicas que vão ajudar vocês muito a destacar o seu produto e, lógico, fazer com que seu cliente tenha um potencial de atração aí para sua exposição muito maior, tá bom? Primeiro ponto, gente, organização, tá? 83% de uma exposição é o visual. Então, gente, tudo ao mesmo tempo não funciona. Eu sei, tenho certeza que você tem muitos produtos bonitos, muita coisa bonita para ser mostrada, mas não coloca tudo. Quando você coloca tudo ao mesmo tempo, eu não consigo me organizar. E aí a palavra-chave é essa, gente, organização. Vamos lá, como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, tá, gente? Sai do linear, ou seja, o seu produto não pode ficar todo exposto no mesmo nível. Então, é bacana você trabalhar níveis diferentes para que o meu olhar consiga fazer uma curva. Então, use caixinhas, use nichos, trabalhe a organização dos seus produtos. Agrupe seus produtos de forma com que eles tenham uma conexão um com o outro. Isso ajuda muito, o visual fica bonito, não fica espaço vazio e a hora que eu chego na frente da sua exposição, com certeza o meu olhar vai ter vários pontos de destaque para estar observando, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, iluminação. A iluminação, ela é imprescindível numa exposição para que você traga destaque para os seus produtos. Quer uma dica bacana? Iluminação com pontos de destaque. Por mais que você esteja expondo num ambiente ao ar livre, sempre dá para utilizar essa técnica, tá? Uma caixinha que você coloque uma fita de LED ligada numa bateriazinha já traz uma diferença e um destaque para aquele produto que você coloca numa área nobre. A área nobre é sempre uma área que você elege com potencial de destaque, que é uma área que talvez vai atrair muito mais atenção. Lembra da organização? A área nobre bem iluminada vai fazer toda a diferença. Então a palavra-chave aqui é iluminação direcionada. A sua exposição tem um espaço que você consegue utilizar alguma tomada para colocar lâmpadas que deem destaque, mais incrível vai ficar o destaque do seu produto em relação para mim, cliente que estou ali visualizando a sua exposição na feira, tá bom? Terceira dica, gente, comunicação. Comunicação é o visual e a informação daquela sua fachada na exposição, tá? Alguns pontos da comunicação. Primeiro deles, gente, é o seu logo, a sua marca. A sua marca tem que estar em destaque. Não é só as grandes empresas que precisam trabalhar bem a marca. Um pequeno empresário
pode e deve trabalhar muito bem. Então a sua sinalização, as cores da sua marca, elas têm que estar sempre bem visíveis. Se você tiver algum cartão, mas o logo da marca, coloque ele na sua exposição da melhor maneira possível, bem visível, bem clara, para que eu consiga identificar que você é aquele empresário, a sua marca é aquela, e sempre me remete a isso quando eu estou visualizando o seu produto e a sua marca. Combinado? Segundo ponto da comunicação, muito controverso, mas muito bacana de você utilizar, e quem trabalha em ponto físico do varejo, gente, isso é obrigatório, é lei, tá? Coloque os preços. Pensem vocês como consumidores, a gente não gosta de comprar coisas que a gente não sabe qual que é o preço. Então, gente, o preço é fator fundamental. Ah, Juliana, mas às vezes a pessoa não vai perguntar outra coisa para mim que não seja o preço. Lógico que vai. Se eu dou valor ao seu produto, se eu gosto de um produto, eu vou perguntar para você, mas nesse momento eu não vou mais perguntar o preço. Eu vou perguntar qual material você usou, qual é a utilidade, o que você me indica, outros assuntos inerentes àquele produto, mas o preço tem que estar super sinalizado, tá bom, gente? É regra, coloque o preço dos seus produtos, tá bom? Outro ponto bacana de você trazer na comunicação são as formas de pagamento, tá? Hoje em dia, os pagamentos via débito e crédito são aceitos em todos os lugares. Então, se você utiliza e você aceita esse tipo de pagamento, informa também na sinalização. É super prático, gente. Lógico, facilita ainda mais a venda do que só o pessoal que está andando ali com o dinheirinho do bolso. Então, você amplia a forma de recebimento e você facilita a vida do seu cliente. É super bacana, comunica isso, tá bom? E o último ponto da comunicação que é super bacana é que se você utiliza, além do ponto físico, alguma rede social, tem um cartão, alguma coisa, sempre coloca ali na exposição também. É bacana, se eu gosto do seu produto, eu quero indicar para outras pessoas, se eu tenho a sua rede social, é fácil que eu vou te achar e dá super certo. Gostaram das dicas? Fique ligado, sempre a gente vai trazer dica bacana aqui para você. E aí, gente, quais dessas dicas vocês já seguem? O que é que vocês já fazem aí quando vocês estão preparando o grupo está preparando aí a vitrine de vocês no ponto de venda para as feiras, especificamente? É muito importante vocês pensarem sobre essa organização de colocar um produto mais alto, colocar um produto posicionado estrategicamente. Normalmente, aqueles produtos que são mais valorosos, né? Aqueles produtos que levaram mais tempo para ser feitos, que têm uma técnica diferente, que têm um material diferenciado, eles têm um ponto de destaque. A questão da iluminação é importante. Coloca aí no chat se todo mundo coloca o preço nas feiras, como é que vocês adotam, que estratégia vocês adotam em relação a colocar ou não o preço, porque realmente é uma dica polêmica. E me respondam aí a questão que está projetada. Qual a forma de venda que vocês mais têm volume de vendas, quantidade de vendas atualmente? É feira, é por indicação, é WhatsApp, é rede social? Como é que está o grupo de vocês em relação ao canal de vendas, ao local onde vocês conseguem fazer mais as vendas? Vocês vendem mais pelo Instagram? Vocês vendem mais pelas feiras? Como é que vocês estão vendendo mais atualmente? Quero ouvir vocês aí no chat para falar um pouco sobre isso. Deve ser oi. Pode falar, Marivana. Ana Lúcia disse que a gente vende mais nas feiras, né? Ana Lúcia, qual é o grupo? CTCL? CTCI de Igapó. Sim, de Igapó. Então, vocês vendem mais nas feiras. E a gente, nessas feiras que a gente participa, a gente recebe bastante encomenda, graças a Deus. A gente recebe as encomendas, a gente vende pelo Instagram, mas a gente vende mais nas feiras e nas encomendas mesmo, que a gente recebe com os clientes que a gente já tem. Muitas vezes a gente também, o Instagram também serve como vitrine, né? Virtual, ele serve como canal de vendas. É verdade. A gente mostra lá e depois a gente vende. Isso, porque às vezes a gente não vende diretamente pelo Instagram, mas a gente coloca lá o link, como a Adriana fez, pelo WhatsApp, para fazer a venda aí, o canal de vendas mesmo ser o WhatsApp, ser fechado pelo WhatsApp. Ou às vezes o grupo já é conhecido, e aí nas feiras você vai reforçando isso, né?
É verdade. Obrigada. Bonique, é Antônia. Não estou muito boa da garganta, não, mas estou assistindo. A gente, a Associação de Mulheres, tanto vende bem nas feiras, como a gente vende mesmo na própria associação. A gente faz a feirinha da gente mesmo, certo? Na associação. E também a gente vende muito por encomenda. A gente recebe encomenda direta, certo? De várias tipologias. É macramê, é bordado, entendeu? É o singeleza, nós temos muitas encomendas de singeleza, que é um tipo de renda que a gente fabrica, certo? A gente vende bem, graças a Deus. Pronto, agora mesmo eu fui para a feira lá da universidade. Realmente, nós temos o quintal produtivo, como você conhece, né? Que eu acho que você já foi lá no quintal produtivo da gente. Sim, conheço. Não é? Eu tanto vendi as verduras, tudo que eu levei foi vendido, como o artesanato também. Que eu levo o artesanato representando a rede de confecções, que foi a minha missão lá na reunião e no projeto que a gente tem, dos quintais produtivos, certo? Que nós temos a urbana, periurbana e os quintais produtivos, né? Tanto vindo bem tanto eu vendo bem a hortaliça, né? Como também vendi muito bem o artesanato, graças a Deus. Que bom, as feiras, elas são um canal de vendas muito importante para a economia solidária, né? Nós, da economia solidária, usamos muitas feiras para venda e também porque, principalmente, os principais grupos da economia solidária são grupos de produtos alimentícios, né? De hortaliças, de produtos das hortas ou dos quintais e produtos voltados para o artesanato. Então, o canal de vendas de feira, ele é muito importante para a gente. Mas a gente tem outros canais de divulgação. E aí a gente chegou, né? Algumas pessoas responderam aqui pelo chat, né? Falando que vende na sede, no box, vende por encomenda, no quiosque que está no mercado. Teve André que falou que as vendas são mais pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então a gente vai chegar aqui ao quarto. Minha câmera está desligada. A gente vai chegar aqui ao quarto ponto importante para o marketing, que é o que a gente acha, às vezes, quando a gente fala sobre marketing, a gente acha que o marketing é só divulgação. Mas lembrem aqui, a gente já falou sobre o produto, a gente precisa, para fazer um bom marketing, a gente vai precisar, vamos relembrar aqui, conhecer bem o produto, ter um produto de qualidade, conhecer bem o produto que a gente tem, atribuir bem um preço para esse produto, que seja coerente, que seja justo, de acordo com a perspectiva da economia solidária, de acordo com a nossa filosofia de trabalho, né, que seja justo para quem produz e que seja justo para quem está comprando também. A gente precisa saber divulgar esse preço, saber estabelecer qual é esse valor, né? Ainda estamos aí no segundo P. A gente precisa saber quais são os canais de vendas, que são as praças, o local, que é o terceiro P, o local onde a gente faz a comercialização dos nossos produtos, que a gente tem as feiras, a gente tem um local físico, a gente tem diferentes canais, e a gente precisa, no quarto P, que é o P que normalmente a gente atribui ao marketing, que é o da divulgação. Como é que a gente mostra o nosso trabalho? Mas para a gente mostrar o nosso trabalho, a gente vai precisar ter pensado em todos os outros aspectos desse trabalho, né? Então, a comunicação é a última parte, ou é a parte que a gente faz que está de acordo, que tem que estar de acordo com todos os outros P's que a gente já tratou. Então, a comunicação é como a gente vai conversar com o nosso público, conversar com os nossos clientes. Rosilene respondeu aqui, coloca preço, venda nas feiras, visibilidade dos produtos, é muito importante a gente conhecer os produtos para quando o consumidor pergunta sobre, e a gente ter segurança de dialogar, verdade. Rosilene, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? Quando a gente fala, então, em estratégia de promoção, que é o quarto P, é como a gente divulga, como é que a gente mostra o nosso trabalho para o nosso público, para os nossos clientes. Então, tem vários canais que a gente pode usar. E tem 3 estratégias que a gente pode usar
para comunicar o valor do nosso produto, para comunicar as características do nosso produto, para conseguir fazer a venda lá e para conseguir fazer com que o nosso produto, com que a nossa organização, com que o empreendimento fique conhecido para ser procurado, né? As pessoas saibam que a gente vende aquilo para que as pessoas, quando vão procurar um presente das mães, vão procurar lá no Instagram da Coarte para saber que já tem lá uma coleção disponível para o Dia das Mães, né? Então, a gente, quando está comunicando sobre os nossos produtos, a gente faz essa comunicação, primeiro, visualmente, então a gente já falou sobre a organização aí da banca, a organização do stand de vocês na feira, a organização da loja, então, para quem faz, como é que está o espaço de vocês nas lojas, na sede das associações, como é que está esse espaço de venda, de comercialização de vocês, né? O pessoal que faz a organização da feira, como é que organiza essa feira? Então, visualmente, é muito importante que a gente faça essa divulgação, que também seja bonita visualmente. Mas dentro do produto, existem outras formas visuais da gente também se comunicar com o nosso cliente, para que ele entenda qual é o valor. Vocês já pegaram um produto artesanal, e eu já percebo que muitas mulheres de artesanato da rede, que fazem parte da rede, das quais eu compro, né, das quais eu sou cliente, já vem utilizando isso, de usar as etiquetas e as tags nas peças, né? Então, usar a etiqueta dizendo qual é o grupo, falando informações sobre a peça, porque mostra que você tem um cuidado ali e também se comunica com o cliente depois que você vende. Depois que você vende, que o cliente chega em casa, ele vai ver ali mais informações sobre o seu grupo, mais informações sobre aquela peça naquela etiqueta. E, às vezes, o contato do grupo também é importante de se colocar, né? Então, as tags e as etiquetas, elas são como a gente pode comunicar com o cliente de forma visual, né? As embalagens também, né? Se a gente conseguir fazer as embalagens mais personalizadas com o nome do grupo, a gente ter o cuidado, principalmente quando é encomenda, de deixar aquela encomenda bonita, de colocar ali uma mensagem, né? Tem muita artesã que coloca à mão mesmo, esse produto foi feito com carinho para você, faz um cartãozinho, às vezes assinado à mão mesmo, coloca lá dentro, às vezes coloca um cheirinho, alguma coisa para deixar aquela embalagem mais cheirosa, né? Cartazes e banners, quando vocês estão expondo nas feiras, é importante que vocês estejam identificados lá, né? No vídeo foi falado sobre isso. É importante demais que vocês tenham formas de se divulgar qual é a organização. Quando você chega lá no stand da feira, já saber qual é a organização. Camisetas também, né? Então, muitos grupos já têm as camisetas, então os grupos que fazem parte da rede, de repente pode tentar se fazer um logotipo para a rede ou para o grupo, para que vocês estejam identificados. Quando a pessoa chegue lá, já veja a camiseta, o logotipo do grupo. É importante para que se identifique visualmente. Então, essa comunicação visual é muito importante para o grupo. Então, é por isso que uma vitrine organizada é importante, e é por isso que o Instagram, quem faz as vendas pelo Instagram, precisa ter uma organização também no Instagram. E quem tem o catálogo, tem alguns grupos que eu conheço que tem o catálogo pelo WhatsApp. Colocar um mimo lá, né? Se for possível também, é muito bom. Ana Lúcia, quando você está preparando ali a embalagem, colocar uma lembrancinha, uma coisinha de menor valor para o cliente, mas às vezes, se não dá para colocar outro produto, um mimo, você coloca lá, como é que foi feita a peça, coloca uma mensagem num cartão para o cliente, às vezes não precisa ter uma coisa muito cara, vocês não precisam gastar muito, mas já mostra um capricho, né? Francisco está colocando, coloca sempre um cartão com um contato, muito importante colocar o contato e os cuidados com a peça, né? Importante porque você faz duas coisas, você também vai ter aí, vai dar para o cliente uma forma de entrar em contato contigo depois, às vezes se você der essa peça de presente. Aí eu gostei muito da peça, quero comprar de presente para uma amiga minha, para minha mãe, e aí eu tenho o contato de quem produziu aquela peça, né? E os cuidados de manutenção com a peça também são importantes se colocar. Aí a segunda estratégia de comunicação faz parte desse cuidado que a gente está falando, mas também faz parte de organização da gente, que é a gente
montar, estabelecer um relacionamento com esse cliente. Porque, às vezes, a gente tem clientes que compram muito da gente, mas a gente não tem os contatos desse cliente, a gente não sabe, a gente não tem um controle para saber que peças esses clientes normalmente compram, o que é que ele prefere, com que frequência ele compra. Então, se a gente tiver um cadastrozinho do cliente, com o telefone, com o nome do cliente e com as peças que ele comprou, você consegue, com a data de nascimento do cliente, você consegue mandar uma mensagem pelo WhatsApp para ele, no mês de aniversário dele, dizendo que ele tem um desconto, ou que ele tem uma lembrancinha no mês de aniversário dele, que ele passa aqui. Ou em dias comemorativos, em datas comemorativas, no Dia das Mães, no Natal, você consegue. Se você tem a lista com os telefones dos clientes, você consegue mandar uma mensagem pelo WhatsApp para esses clientes, nessas datas, mostrando o catálogo de vocês, quais são as peças que vocês têm disponíveis em promoção naquele momento, se vocês estão fazendo isso, uma liquidação. Vocês conseguem ter o contato desse cliente e estabelecer um relacionamento melhor com esse cliente a partir desse cadastro, né? Então, os grupos que tiverem essa possibilidade, vocês tentarem fazer, pode ser num caderno mesmo, vocês tentarem colocar os dados dos clientes, porque o cliente gosta de ser lembrado. Isso é que é relacionamento, né, Franciele? Não é só a venda, ela é uma transação comercial, né? Ela é uma troca comercial, mas ela também pode ser o início do relacionamento do cliente que gosta do trabalho de vocês, que começa a conhecer o trabalho de vocês e que vocês consigam contatar novamente essa pessoa de uma outra forma para que ela volte a comprar de vocês, para que ela conheça melhor o grupo, para que ela divulgue o grupo também. Então, o bom atendimento e o pós-venda, você só vai conseguir fazer se você conseguir ter o contato com o cliente. Um bom atendimento você até consegue fazer sem ter o contato com o cliente do pós-venda. Mas se você não tiver esse contato, você não consegue saber se o cliente gostou da peça, se o cliente deu para outra pessoa, se ele indicou outra pessoa, se ele está precisando de uma outra peça parecida, né? Outra forma de se montar relacionamento é fazer demonstrações sobre o produto. Na parte digital, vocês fazerem vídeos sobre os produtos, demonstrando sobre como se usa o produto, demonstrando sobre aquela coleção que vocês tenham nova, né? Os desfiles que vocês fazem, parcerias com escolas, com associações, com outros grupos, né? A Rede Solidária é uma forma da gente montar parceria, estabelecer relacionamento com aquelas pessoas que gostam de produzir e gostam de comprar os produtos da economia solidária, né? Então, o relacionamento é uma forma também de se comunicar melhor com esse cliente, se comunicar melhor com as pessoas para quem a gente está vendendo. E outra forma é socializando com a comunidade. E aí tem algumas formas de a gente fazer essa divulgação. Rádio comunitária, carro de som, né, que são as formas mais tradicionais, mas em muitos lugares aí o carro de som ainda é lei, ainda comunica melhor do que muita coisa, e as rádios também. Eventos do bairro, da igreja, a participação disso, a participação em campanhas, desfiles, que eu sei que muitos grupos fazem, né? Sei que o pessoal de vários grupos aí fazem os desfiles e são muito importantes para a gente conseguir fazer essa comunicação, estabelecer essa comunicação com o cliente. Desculpe. Então, quando a gente vai se comunicar com esse cliente, existem algumas formas diferentes de se fazer isso, como eu já falei, mas principalmente a gente tem desafios e diferenças de se fazer essa comunicação no ambiente físico e no ambiente digital, tá? Aí eu dei alguns exemplos aqui das etiquetas que eu falei, né? Então, no ambiente físico, quando a gente já está entregando o produto, a gente consegue já entregar essa etiqueta daqui da Justratrama fala sobre que ela é uma marca da cadeia produtiva do algodão, explica sobre a marca, de onde ela é, a Terrana também, chá produzido por mulheres agricultoras familiares. E aí eu fiz igual a Adriana, fiz uma proposta para vocês da Rede Solidária de Confecções. Eu colocar essa peça que foi produzida por artesãs da Rede Solidária, promovendo autonomia, cooperação, cuidado com o meio ambiente. Ao escolher nossos produtos, você fortalece a geração de renda, o comércio justo e o desenvolvimento solidário.
é uma forma de vocês colocarem na etiqueta qual é o valor, comunicar o valor das peças de vocês para além daquele valor que está dentro do preço, né? Então, a forma de vocês comunicar é essa forma física. Só que a forma digital, que é onde a gente vai entrar agora, é a forma que é mais desafiadora para a gente da economia solidária. Por incrível que pareça, às vezes as feiras tem um deslocamento, tem uma logística, né? A gente precisa se organizar para estar lá, a gente precisa se organizar financeiramente para participar, a gente precisa organizar as coisas, mas os canais digitais, eles têm desafios maiores para a gente da economia solidária. Muitas vezes porque a gente não conhece ou porque a gente tem mais dificuldade de se organizar dentro dos canais digitais, né? Então, eu queria que vocês colocassem aí quais são as dificuldades que vocês têm para gerir os canais digitais de vocês, para fazer as vendas ou para gerenciar os canais digitais. A Adriana aí já falou que ela, na Ferarte, ela está mais à frente, é uma estratégia boa você deixar uma pessoa à frente do canal, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa vai ficar mais sobrecarregada, né? Mas a gente precisa garantir que vai ter aí alguma regularidade nas publicações quando a gente está falando no canal digital. Mas uma das estratégias que a gente usa para os canais digitais é o que se chama de marketing de atração, que é esse nome bonitinho aí em inglês, inbound marketing, que se chama, nada mais é do que uma estratégia para tentar atrair o cliente. E aí, no slide, eu trouxe para vocês as fotos de algumas estratégias de marketing, tá? As primeiras estratégias, elas são de comunicação sobre o produto, para a venda do produto, são estratégias que são mais tradicionais, né? A gente tem aí o vendedor ambulante na praia, a gente tem aí o carro do ovo, né? Quem nunca ouviu aí o carro do ovo, vendendo ovo nas ruas da cidade, nas ruas dos nossos bairros. Outra estratégia, no digital já, são aquelas telas que quando você está acessando um site para ler alguma informação, aparece lá uma tela para você da propaganda de alguma coisa, né? Então, o carro do ovo, quando você está lá na praia, né? Você está, às vezes, na praia, no domingo, querendo descansar, e aí passa um, passa dois, passa três, passa quatro vendedores oferecendo para você os produtos e você às vezes diz, não, obrigada, não, obrigada, não, obrigada. Mas você está ali na praia e aquele vendedor, cada vez que ele chega, ele está interrompendo a sua experiência na praia, não é não? Vamos falar aí sobre as experiências de vocês. O carro do ovo, quando eu estou lá muito descansada na praia, eu estou lá muito bem na praia, quando eu fecho o olho, chega um para vender uma coisa. Aí eu me levanto para pegar a água, chega outro para vender outra coisa. E eu só queria ouvir o barulho do mar. Então, o marketing mais tradicional, ele trabalha com a venda de interrupção, que a gente chama, interrompendo a experiência que o cliente está tendo. Quando eu estou lá tentando descansar, tentando estudar muito bem em casa, aí eu começo a ouvir, olha o caminhão do ovo, olha o carro do ovo, vem o carro do ovo passando. E aí você começa, às vezes, na pandemia isso acontecia muito, né, gente? Na pandemia, a gente queria estudar, estava todo mundo tentando ou estudar. Ou então, Monique, ouve uva boa! Ovo e uva boa! Aqui passa muito. Olha o carro da pizza! Ou então do sorvete, né? 10 bolas. Antigamente era 10 bolas por R$1, agora não está mais assim, né? O sorvete. Mas essas são estratégias de marketing que são de interrupção. Você está tentando chamar atenção para a venda. No caso do marketing de atração, você faz o contrário. Você vai produzir um conteúdo que seja interessante e atrair aquele cliente para você através do conteúdo. E aí, no slide, tem um exemplo do site, é um blog de culinária, e aí a gente tem o pessoal da culinária aí no chat, né? A gente tem um blog de culinária, que é um site que tem receitas, e lá embaixo do site, ele vai dizer, compre a panelinha, que é o nome do blog, do site é Panelinha. E ele dá a receita, e no final,
o próprio site vai vender os itens que fazem parte daquela receita. Então, a pessoa vai entrar no site do Panelinha pela receita, pelo conteúdo que ele ofereceu. E aí você vai aproveitar e fazer a compra naquele site, porque ele já ofereceu ali naquele mesmo site quais são os itens que fazem parte dessa compra. Então, essa estratégia é chamada marketing de atração. Você não está oferecendo de cara o produto para o cliente. Então, como é que, por exemplo, o pessoal da Ferarte, dos grupos de artesanato, podem fazer em relação a essa venda? Vocês podem oferecer dicas. Esse outro aí, o terceiro, que tem uma cama, é do Justatrama, né? O Justatrama fez uma postagem para venda de um lençol, de um conjunto de cama da Justatrama. Um conteúdo possível é vamos aprender como deixar a cama bonita, né? Tem muitos vídeos hoje em dia na internet sobre isso. Coloca primeiro um lençol, depois coloca outro, como arruma os travesseiros. Então, a pessoa vai entrar pelo conteúdo e aí, naquela mesma postagem, já está a informação sobre o produto da Justatrama que está disponível, que foi usado naquele vídeo, que foi usado naquela postagem. Então, é isso que a gente chama de inbound, de marketing de atração. Quando a gente oferece para o cliente um conteúdo para ele entrar no nosso canal, no nosso Instagram. Então, nos grupos, quando a gente está vendendo produtos têxteis, né? Quando a gente está vendendo roupas, quando a gente produz as roupas lá, muito lindas, que muitas mulheres daqui, que estão aqui online, produzem. Vocês podem, de repente, falar, quais são os looks para o Dia das Mães? Como se arrumar para o Dia das Mães? E aí colocam lá, a Adriana pode ser a modelo, né? E aí vocês arrumam, fazem várias propostas de looks explorando as peças que vocês já têm. Quem vende maquiagem usa muito isso, né? Faz a maquiagem e vende os produtos a partir da maquiagem. Então, essas estratégias são estratégias de marketing de atração. Você atrai o cliente não direto pela venda, porque não é aconselhado no Instagram, por exemplo, vocês colocarem só postagens sobre os produtos. Vocês colocam sobre os produtos também, mas colocam outros conteúdos que sejam atrativos para os clientes de vocês. Podem ser a participação de vocês nas feiras, pode ser sobre a história do grupo também, pode ser sobre a economia solidária, pode ser sobre o algodão ecológico, pode ser sobre bordar, como fazer um bordado, quanto tempo leva para fazer um bordado, dicas de como conservar sua peça, também é importante. Então, são conteúdos que vocês podem fazer para melhorar a forma, para melhorar a atratividade aí dos canais digitais de vocês. Então, quais são as possibilidades que vocês podem adotar? Contando histórias, mostrar quem faz, como faz, por que faz. Eu vou mostrar para vocês sobre essa contação de histórias. Na economia solidária, que a gente tem histórias muito importantes, vocês, de repente, podem contar histórias das artesãs que fazem parte daquele grupo, né? Conheça quem está por trás das peças, quem são as pessoas que fazem o grupo. Usem fotos e vídeos de qualidade. Tem uma qualidade que é importante para vocês fazerem a filmagem. Então, principalmente quando a gente está participando dos eventos, a gente vai precisar estabelecer uma qualidade para aquele vídeo, para que ele consiga ter um engajamento bom, ter uma qualidade mínima que aquele vídeo precisa para que ele possa ser postado e para que ele seja mais exibido dentro das redes sociais, né? A interação. Então, a gente da economia solidária precisa fazer um pacto entre a gente aqui da rede solidária para a gente interagir nos nossos conteúdos, né? Então, a gente seguir os perfis. Então, quem está aí nos grupos, já pode colocar, ou no grupo que está todo mundo, ou aqui no chat já, colocar os arrobas, quem já tem um perfil digital, para que a gente siga uns aos outros e para que a gente engaje nos conteúdos da gente, né? Para que a gente consiga aí montar essa rede da gente elogiando o trabalho dos outros e a gente seguindo também o trabalho dos outros. Então, vocês já podem colocar aí o endereço de vocês, que eu já vou começar a seguir quem colocar aí no chat, para que a gente comece esse diálogo dentro das redes sociais. Então, respondam aos comentários com no mínimo 3 palavras, né? Atualmente, pelo menos, é o que se diz dentro do algoritmo, que são 3 palavras de comentário.
curtidas, encaminhamentos são importantes, salvar também é importante. E aí vocês podem tentar estabelecer diálogos com quem está seguindo vocês através de enquetes, né? Fazer perguntas, quais são as peças que vocês querem que sejam produzidas agora para o Dia das Mães. Então, abrir algumas caixas de diálogo também com o pessoal que segue vocês é importante. A constância é muito importante, gente. É por isso que eu elogiei a estratégia da Ferarte, né? A gente já vem conversando, dialogando com a Ferarte muito sobre estratégia digital há algum tempo, que não era eu, era Denise e Rafaela, mas a constância é muito importante, por isso que às vezes é importante ter uma ou duas pessoas que sejam responsáveis por produzir esse conteúdo. Depois eu posso postar para vocês um material extra, mas cada rede tem uma constância que eles recomendam, né? Então, normalmente, são no mínimo de 3 a 4 vezes por semana, a gente fazer ali uma postagem para o Instagram, por exemplo, né? Então, nos conteúdos de stories já é mais diário, né? O conteúdo de stories já precisa ser mais frequente. E aí vocês podem colocar o dia a dia de vocês, as feiras que vocês participam no stories, porque o stories, ele é meio aquela área para a gente fazer uma fofoca, né? Para a gente contar como é que está o dia a dia das pessoas. O pessoal diz que o stories faz sucesso no Brasil porque a gente gosta de saber da vida dos outros, porque a gente gosta de saber como é que está aquele grupo, o que é que está acontecendo naquela hora com aquelas pessoas. Então, vocês mostram o que é que está acontecendo, o que é que vocês estão fazendo naquele momento, no grupo, né? As coisas que são importantes para o dia a dia do grupo. Também não precisa mostrar o dia a dia da vida pessoal de todo mundo. Se vocês não souberem fazer, vocês peçam ajuda e vejam uma pessoa que saiba, ou então indiquem aí uma pessoa que saiba para a gente fazer um treinamento com essa pessoa. Pode ser alguém do grupo, 2 pessoas do grupo, no mínimo, para poderem fazer isso, porque a gente precisa fazer. Para ter essa constância, por exemplo, precisa ter um calendário de postagem. A gente já sabe que tem as datas comemorativas todos os meses. Então, a gente pode produzir conteúdo sobre essas datas comemorativas. A gente já sabe que vai ter agora o Dia dos Pais. Então, a gente já pode começar a se programar para começar a produzir material. Mas antes do Dia dos Pais tem a Copa, né? Tinha esquecido da Copa. A gente já sabe que vai ter a Copa agora. Então, a gente já pode produzir algum conteúdo sobre a Copa, né? Que tem a ver com o grupo. A gente já pode aproveitar o que está sendo colocado. As trends que estão acontecendo são muito importantes para a gente seguir. O São João, Andréa. Como eu esqueci do São João? São João, Copa, esse ano está movimentado para a gente, né? Então, vocês já podem usar essas datas comemorativas para produzir conteúdo, porque é conteúdo que vai engajar, porque é um assunto que vai estar sendo comentado naquele momento. Então, é importante demais que vocês peçam ajuda e que vocês produzam esses conteúdos, e aí pedir ajuda é vocês estabelecerem quem é que dentro do grupo consegue fazer isso, ou quem é que eu consigo disponibilizar para fazer um treinamento na IFSOL ou em alguma outra incubadora, para que essa pessoa seja a pessoa responsável por gerir as redes sociais, os canais digitais do meu grupo. É importante que vocês tenham o canal digital para que vocês sejam achados, porque hoje em dia a gente ganha mais visibilidade com o digital, muita gente procura produtos para comprar pelas redes sociais, então a gente precisa ter a presença digital. É importante demais que vocês tenham alguém para fazer isso, porque não adianta vocês terem um perfil lá e esse perfil fazer um mês que não é atualizado, né? Se esse perfil faz 1 mês, 2 meses que não é atualizado, as pessoas vão entrar lá e vão achar que vocês não estão mais funcionando, que o grupo não está mais ativo, né? Porque dá essa impressão, as pessoas não estão vendo o dia a dia de vocês pessoalmente e fisicamente, se ela só acompanha você pelo digital. E se aquele canal está parado, eu sei que muitas vezes acontece isso, agora na IFSOL, por exemplo, a gente está em processo de mudança de bolsista, mudança de projeto, e a gente está com o Instagram há umas semanas aí sem postagens. Mas não é aconselhável que isso aconteça, porque a gente vai dar a impressão para quem está procurando a gente naquele momento que o grupo não está ativo.
algumas estratégias de atração desse cliente, de usar a técnica de atração dos clientes, né? Para o Instagram, para o digital, usando os canais digitais. Então, por exemplo, poder fazer postagens sobre dicas de tingimento de peças, sobre dicas de como iniciar no bordado básico, sobre dicas de como manter a sua peça, de como combinar as peças de uso, sobre dicas de como arrumar melhor a cama. Então, dependendo da peça que vocês produzem, sobre dicas de como usar melhor os colares, de como usar melhor aquilo, sobre dicas de como participar das feiras, ou de quais são as feiras que estão ativas, que vão acontecer para vocês adquirirem os produtos do grupo, né? Então, são estratégias de atração. E aí vocês vão precisar estabelecer formas de medir esse resultado. A pessoa que está fazendo lá a gestão das redes, ela precisa saber medir o resultado. Por quê? Porque você vai saber qual é o conteúdo que está sendo interessante para aquele público que você está falando. Se tem uma quantidade boa de visualizações e de likes, sinaliza que aquele conteúdo foi um conteúdo interessante e que vocês podem produzir mais daquela temática ou daquele conteúdo. Se não tiver uma grande quantidade de pessoas engajando, ou a quantidade de likes, já é um sinal ali de que esse conteúdo talvez não tenha sido tão interessante para aquele público, né? Alguns outros conteúdos que podem ser usados para vocês converterem a venda, porque alguns conteúdos você posta para atrair o cliente, para conhecer o grupo, né? Para conhecer os seus produtos. Então, o catálogo no WhatsApp, tem os grupos que têm os catálogos bem organizadinhos no WhatsApp, o catálogo no WhatsApp é importante para atrair. E para converter, você também pode usar esse catálogo digital, que já tem os preços, e aí pelo WhatsApp você consegue fechar a venda. Então, o canal de fechamento da venda de tentar converter, de tentar fazer aquela pessoa se interessar pelo seu produto, pode ser o catálogo para ele. Eu chamei para o meu Instagram, e aí depois, para converter aquela pessoa se interessou por aqueles produtos, aí começa a perguntar qual é o preço, qual é o catálogo, vocês têm promoções do Dia das Mães, do Dia dos Pais, da Copa, tem produtos disponíveis para São João. Agora, uma dica de postagem para vocês é o look do São João, né, gente? Para as festas de São João. Para fechar, vocês podem fazer o fechamento disso pelo WhatsApp, colocar, compre aqui. Então, para fechar as vendas, vocês também têm que ter postagem. Lá na postagem, principalmente quando vocês vão mostrar o produto. Porque você não precisa, todas as postagens não devem ser só sobre produtos. Mas algumas postagens podem ser sobre produtos nessa estratégia de, olha, essas peças aqui desse look são vendidas aqui pelo grupo. E coloca lá, compre agora, nos contatos pelo WhatsApp, que o link está lá na bio. Então, coloca comandos lá na legenda para que as pessoas saibam como é que elas vão comprar. Porque é importante que a pessoa saiba, que esteja muito claro lá no Instagram, como é que a pessoa adquire a peça, como é que a pessoa compra. Porque às vezes está só lá disponível, aí a pessoa manda o preço, como é que eu compro? E aí não tem nada claro naquela postagem e vocês acabam perdendo a venda porque a pessoa vai atrás de outro grupo ou de outra peça para comprar. Então, é importante que esteja claro lá na postagem como é que ela faz para fechar a venda. E encantar é a estratégia de você atrair esse cliente encantando e fazendo esse pós-venda, né? Então, depois mandar mensagem perguntando se você tem o cadastro daquele cliente, mandar mensagem para ele perguntando como é que foi da peça, deu certo, você está precisando de outra peça. Aqueles clientes que compram, que você já tem o cadastro e você já sabe que ele compra mais em determinado período, ele compra mais no Natal, ou você já sabe, às vezes, até o número do cliente, né? O número de blusa, o número de saia. Você, eu tenho uma peça aqui que é interessante para vocês, então vocês conseguem também encantar esse cliente, fazendo com que o cliente, toda a vida que ele pensar, eu preciso de uma roupa para determinado evento, então eu vou procurar o pessoal daquele grupo. Eu preciso de um presente, então eu vou procurar o pessoal daquele grupo que me atende bem, que tem as peças que eu preciso. Vou olhar aqui no Instagram se já tem alguma coisa. E aí o Instagram precisa estar atualizado, ou o canal que vocês usem de vendas precisa estar atualizado, para que ele consiga achar
aquela peça que ele está querendo, ou para que ele consiga se comunicar com vocês. Outra estratégia de produção de conteúdo que a gente também pode usar, eu já estou finalizando, tá, gente? Com algumas ideias para vocês melhorarem a produção desses conteúdos de vocês. O Boticário, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, eu não sei se alguém lembra ou se alguém passou por isso, mas o Boticário, ele, no Dia das Mães de 2025, ele adotou uma estratégia de produção de conteúdo muito emocional. Porque outra coisa que engaja muito nas redes sociais, né, já é comprovado, são abordagens emocionais. Se você provoca alegria, se você tem um vídeo melhor humorado, se tem um vídeo que é emocionante, se tem um vídeo que é de raiva também, mas a gente não vai entrar nessa parte da raiva, certo? A gente só vai entrar nas emoções boas para os nossos clientes. Então, nesse caso, foi uma emoção, foi um vídeo muito emotivo que o Boticário fez, falando, era Dia das Mães, e ele falando sobre as mães que estavam tentando ser mães há muito tempo. Essa segunda fileira aqui, ela seria para essa região, tá? Isso, na segunda fileira. Vocês pensaram em texturas também já? Gente, eu vou precisar de um segundinho só. Me desculpem, tá? Já volto. E aí esse vídeo, ele era um vídeo muito emotivo que falava sobre como algumas mulheres passam pelo Dia das Mães e, às vezes, o Dia das Mães é um momento triste para determinado. O Dia das Mães ele não é a mesma emoção alegre para todas as mulheres, para todas as pessoas. Vai ter gente que perdeu a mãe. Então, esse vídeo ele chama muita atenção para essa questão emotiva em relação ao Dia das Mães. Então, vídeos e conteúdos que gerem emoções também, sejam alegrias, falem sobre o momento emocionante, sobre a jornada do grupo, sobre como vocês se organizaram, sobre como vocês saíram de uma sede e agora tem uma sede mais renovada, sobre como vocês construíram o espaço de vocês, o quintal de vocês. Então, tudo isso ajuda as pessoas a se interessarem pelo conteúdo do grupo e a seguirem vocês nas redes sociais. A vitrine, já falando sobre isso, né? Eu vou passar um pouquinho sobre isso, mas essa vitrine, essa forma de mostrar os produtos, ela é tão importante quanto a máquina. Então, é muito importante para a gente está encerrando agora o conteúdo sobre marketing na parte de objetivos, né? A gente tem 5 minutos para fechar isso, então vou falar rapidinho sobre isso. A gente já adotou a estratégia do marketing. A gente tinha aí 4 pontos para alinhavar, né? A gente alinhavou o produto, conhecer bem o produto, saber como atribuir valor a esse produto, já que eu conheço as características dele, atribuir valor a esse produto, precificando. E os 2 últimos P's, que é de prata e promoção, sobre como vender esse produto, em quais canais usar para vender esse produto e como divulgar esse produto. Então, é necessário também que vocês consigam estabelecer agora objetivos e metas para saber onde vocês querem chegar. Então, quando vocês estão desenhando a estratégia de marketing de vocês, partindo desses 4 pontos, vocês também precisam pensar quantas são as vendas, qual é a nossa meta de vendas, qual é a nossa meta de divulgação, para estabelecer bem os objetivos de vocês em relação ao marketing. Na apostila está explicando bem direitinho como é que vocês fazem para estabelecer os objetivos, para medir os resultados de vocês. Espero que vocês tenham excelentes vendas, espero que vocês tenham um curso aí maravilhoso, que vocês já têm, né? Espero que as próximas fases sejam muito boas, e a gente encerra aqui a estratégia de marketing, né? A aula sobre marketing. Esse conteúdo é um conteúdo que tem muita coisa para a gente conversar, mas a gente pode continuar conversando por outros canais. Eu vou já anotar as redes de vocês para seguir, e vocês compartilhem as redes de vocês entre vocês, e quem ainda não tem os canais digitais, comece a pensar, estabelecer esses processos de colocar aí
abrir as redes, abrir um perfil no Instagram, no Facebook, no TikTok, em alguma rede social. Um beijo, até mais. Professora Monique, Oi, Bianca. hoje eu encontrei uma ex-aluna de vocês, viu? Ela tirou a foto lá da rede de confecções, viu? Lá no Ai, evento que que teve. maravilha. Foi, ela mandou lembrança, viu? Ah, beijo também. Poste depois a foto para a gente ver. Tá. E marque Sol. O nosso é F-Sol, pontos e F Zona Norte. Boa noite. Boa noite. Boa noite.